Neste vídeo, você irá aprender como fazer uma avaliação de preferências de operante livre adaptada na escola. Antes de aprendermos sobre avaliação de preferências e sua importância, vamos primeiro entender o que é um item ou estímulo preferido. Um item ou estímulo preferido pode ser um objeto, uma interação ou uma atividade que a criança prefere em relação a outras alternativas. Só podemos considerar que algo é preferido em relação a uma outra coisa. Por exemplo, o aluno Pedro prefere brincar de pega-pega do que de esconde-esconde. Para isso, temos que dar uma oportunidade de escolha e verificar se Pedro opta por brincar mais vezes de pega-pega do que qualquer outra brincadeira. Mas por que é importante identificarmos o item preferido? Lembre que devemos seguir o interesse da criança. Ao identificarmos os itens ou atividades de interesse da criança, vamos poder mantê-la mais tempo desenvolvendo uma atividade, porque esse item ou atividade tende a manter o comportamento da criança. Se isso realmente ocorre, podemos chamar esses itens ou atividades de reforçadores. Esse é um termo técnico para descrever consequências que são capazes de nos manter nos comportando para obtê-las. Os reforçadores aumentam a frequência dos comportamentos que levam a eles. Por exemplo, se brincar de pula-pula é uma atividade reforçadora para uma criança, ela pode fazer frequentemente o dever de casa para poder ter acesso ao pula-pula. A prática tem mostrado que itens ou atividades preferidas, numa situação de escolha, têm grandes chances de também serem itens ou atividades reforçadoras. Agora que sabemos a importância dos itens e atividades de preferência, vamos aprender como descobrir os itens preferidos do aluno. Para isso, faremos uma avaliação de preferências. Uma avaliação de preferências consiste em um conjunto de procedimentos que servem para 1. Determinar quais itens preferem em relação a outros. 2. Determinar uma hierarquia de preferências, ou seja, conseguir elaborar uma lista que vai do item mais preferido para o menos preferido. E são os itens do topo da lista que têm maiores chances de funcionar como reforçadores. E como fazer uma avaliação de preferências? Existem vários tipos de avaliação de preferências. A que você vai aprender agora é uma adaptação de preferências de operante livre. Para utilizar este tipo de avaliação, você deve, primeiro, disponibilizar itens preferidos ao seu aluno. Caso você não saiba quais são eles, você pode perguntar do que ele mais gosta aos pais, aos cuidadores ou ao próprio aluno. Mas atenção, ao disponibilizar os itens ao seu aluno, tome cuidado para não misturar itens de categorias diferentes. Exemplo, comestíveis com outros objetos, porque caso seu aluno esteja com fome, ele irá preferir o item comestível e caso ele não esteja, dará preferência aos demais itens. Segundo, de posse das informações sobre o que o seu aluno prefere, como objetos, atividades, brincadeiras e comestíveis, selecione 5 itens. Terceiro, leve seu aluno até o local em que você realizará a avaliação. Este local pode ser na sala de aula, no pátio da escola ou até mesmo no parquinho. Deixe seu aluno manipular os itens livremente por até 5 minutos. E enquanto isso, observe qual item ele manipula, explora e brinca por mais tempo. Quarto, registre os itens que seu aluno irá manusear, explorar e brincar. Para isso, você deve 1. Anotar num papel o nome dos 5 itens que você vai disponibilizar para o seu aluno. Exemplo, bolinha de sabão, boliche, massinha, blocos, jogo de tabuleiro. 2. Fazer uma coluna com um nome embaixo do outro. 3. Assim que a criança começar a interagir com os itens, anote a letra A ao lado do nome do primeiro item que ela pegar. 4. Estime o tempo que a criança permaneceu com o item da seguinte forma. Se for curto, até por volta de 5 segundos, acrescente o número 1. Se for médio, até por volta de 10 segundos, acrescente o número 2. Se for longo, por mais de 10 segundos, acrescente o número 3. Neste caso, a criança manuseou a bolinha de sabão por um período de tempo médio, por volta de 10 segundos. 5. Assim que a criança pegar outro item, anote a letra B ao lado do nome desse novo item e faça a estimativa de tempo. Neste exemplo, a massinha foi o segundo item que o aluno manuseou. Ele explorou o item também em um período de tempo médio, por volta de 10 segundos. 6.
Se a criança voltar a interagir com o item que já tinha selecionado antes, você repete a letra ao lado da anterior e segue estimando o tempo. No exemplo, o aluno voltou a explorar a bolinha de sabão por um período de 10 segundos, tempo médio. 7. Proceda da mesma forma até o final do tempo de observação. 8. Ao final, faça a soma dos valores dos números que você acrescentou. 9. O item com a maior soma será o item mais preferido e os demais estarão em ordem decrescente. Nesse registro hipotético, o primeiro item que o aluno pegou foi a bolinha de sabão e a duração foi média, A2. Depois, ele interagiu com a massinha, com duração média, B2. Então, pegou o boliche, com duração curta, e assim por diante. Ao somar as estimativas de duração, o registro ficaria conforme mostrado a seguir. A bolinha de sabão seria o item mais preferido, o segundo seria a massinha. Se você quiser fazer uma avaliação de preferências por atividades, você pode apresentar opções de imagens das atividades ou de nomes das atividades. Nesse caso, será importante que o seu aluno identifique as imagens ou leia as palavras. Também será mais importante identificar quais opções ele escolhe primeiro do que estimar o tempo. A preferência da criança por determinados itens ou atividades pode mudar de momento para momento. Assim, se você perceber que a criança está perdendo o interesse por uma atividade, você pode fazer uma rápida avaliação de preferências, simplesmente apresentando a ela 2 ou 3 opções e pedindo a ela para escolher. Passe então a usar como item ou atividade preferida. Relembrando: 1. Um item ou estímulo preferido pode ser um objeto, uma interação ou uma atividade. 2. Só podemos considerar que algo é preferido se o aluno prefere o item ou atividade de forma frequente, mesmo diante de outras opções disponíveis. 3. A identificação de itens preferidos serve para verificar potenciais reforçadores. 4. Os reforçadores são um tipo de consequência que é apresentada após a ocorrência do comportamento, que será fortalecido. 5. A avaliação de preferências consiste em um tipo de procedimento em que o aluno escolhe os itens que são livremente disponíveis para serem explorados e serve para determinar uma lista dos itens mais preferidos para os menos preferidos naquela ocasião, tendo os itens mais preferidos as maiores chances de serem reforçadores. 6. Para realizar a avaliação de preferências, o professor deve seguir alguns passos. Passo 1. Perguntar aos pais, cuidadores ou até ao próprio aluno do que ele mais gosta. Passo 2. Disponibilizar os itens, tomando cuidado para não misturar categorias diferentes, como comestíveis com objetos. Passo 3. Observar qual item seu aluno se engaja por mais tempo durante o período de observação. Passo 4. Registrar o item que seu aluno mais manuseou, colocando as letras A, B, C, D e E de acordo com a ordem de exploração dos itens, e também os números 1, 2 e 3, sendo o número 1 até por volta de 5 segundos, número 2 até por volta de 10 segundos e número 3 por mais de 10 segundos, para determinar o tempo que ele permaneceu com o item. Ao final, o item com a maior soma será o item mais preferido e os demais estarão em ordem decrescente. Repita a avaliação de forma breve sempre que necessário.